Fenômenos que antes eram tratados como imprevisíveis e aleatórios são agora calculados através de equações. Sou Eduardo e vou mostrar um pouco o surgimento e as aplicações ao longo da história da teoria do caos. A teoria do caos é um ramo da matemática que trabalha para explicar o funcionamento de sistemas complexos e dinâmicos, estudando eventos que em tese seriam tratados como aleatórios e imprevisíveis e que agora são demonstrados e descritos através de equações. Temos como objetivo nesse trabalho apresentar principais autores sobre a teoria do caos e os aspectos históricos que permeavam esses autores e essa teoria. A teoria do caos, ela teve seu início no século XIX, o que pode considerar como um estudo muito recente da humanidade, tendo em vista que outros estudos matemáticos estão há muito mais tempo presentes na humanidade. Ela surgiu em oposição à ciência tradicional, que trabalhava com a ideia de que existiam certos fenômenos que eram completamente imprevisíveis e aleatórios, mas agora podem ser descritos com alguma equação. O primeiro pensador da teoria do caos foi Henri Poincaré, que afirmou: pode acontecer que apenas diferenças nas condições iniciais produzam alterações muito grandes nos fenômenos finais. Um pequeno erro na primeira produzirá um erro enorme na última. A previsão se torna impossível. Aqui ele traz a ideia de que uma pequena mudança em variáveis iniciais possa causar uma gigantesca mudança no estudo futuro. Após a morte de Henri Poincaré, Edward Lorenz foi quem deu sequência em seus estudos. Ele era um meteorologista que estava estudando modelos computacionais da atmosfera. Ele percebeu que ao alterar apenas dois números em suas casas decimais, de início não houve mudanças grandes, ele pensou que nem haveria, mas após 2 dias, mudanças gigantescas ocorreram, trazendo então de novo essa ideia de que uma pequena mudança nas variáveis iniciais ao longo do tempo trouxe uma mudança gigantesca olhando ao longo prazo. Isso traz a ideia então aí do famoso efeito borboleta, a principal ideia por trás da teoria do caos. O efeito borboleta ele diz que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado da Terra. E é nisso que se baseia a ideia de que Edward teve ao perceber nos seus estudos meteorológicos que uma pequena variávelzinha, uma pequena mudança numérica trouxe eventos gigantescos e catastróficos nos seus estudos. Temos ali outros e vários cientistas que trabalharam que trabalharam para o desenvolvimento da teoria do caos. Aqui vamos citar alguns, como Robert May, que era um biólogo que desenvolveu um modelo matemático simples, utilizando apenas duas variáveis, que calculava a dinâmica da população dos insetos. Ao longo do tempo, esse modelo dele foi comprovado como um modelo genérico e utilizado em outros meios da natureza, o que acabou possibilitando um avanço grande na biologia. Temos também Benoit Mandelbrot, que utilizou a teoria do caos na geometria fractal. Com isso, ele conseguiu demonstrar que não importava o quão ampliada uma imagem fosse, os novos detalhes dessa imagem estarão na mesma escala que a imagem original. Temos também Stephen Smale, que desenvolveu estudo de sistemas dinâmicos. Ele propôs uma lei da física que diz que os sistemas podem se comportar de forma irregular, mas o comportamento errático não pode ser estável. Nessa época, estava começando a ciência não estava conseguindo, os ramos principais da ciência não estavam sabendo o que fazer com essas teorias e por conta disso, universidades e centros de pesquisas evitaram associações com os proponentes da teoria do caos. Após um tempo, um brasileiro em 2016, Marcelo Viana, ganhou o prêmio da Academia de Ciências da França em seus estudos sobre o comportamento caótico. Descobriu que pode haver um cálculo relacionado aos fenômenos caóticos. Ele descobriu, então, uma equação por meio da probabilidade relacionado à teoria do caos. Trazendo aqui então as considerações finais, podemos perceber que a teoria do caos, apesar de ser uma teoria
Um estudo da matemática recente, ele é de extrema importância que ao longo desses anos já foi demonstrando cada vez mais o seu papel na matemática. Graças a ele, fenômenos meteorológicos podem ser calculados, não totalmente precisos, mas com uma boa ideia do que se pode ocorrer na meteorologia. Além disso, como podemos ver no caso de Robert May, ele também é muito importante, essa teoria, na questão da biologia, o estudo da vida de diversos animais, insetos e outras coisas presentes na natureza podem ser calculados e descritos em forma de equação graças à teoria do caos. E isso é de extrema importância para evitar extinções de espécies e de floras da natureza. Temos também um exemplo mais recente, onde teve a pandemia do Covid-19, em que, de certa forma, pôde-se calcular o número de pessoas contaminadas que iriam contaminar, como iria proliferar a doença e o que isso poderia acarretar. E isso acabou ajudando com que medidas fossem tomadas para que essa proliferação da doença não se alastrasse em uma velocidade muito maior do que foi. Obrigado a todos pela atenção. Os participantes desse grupo são Fabrício, André, Eduardo e Wesley.